Galera, beleza? E aí, exíssimo aí pros senhoritos e pras senhoritas. Bom, galera, então, peraí. Aí foi, sol e tudo mais. Bom, galera, então o negócio é o seguinte, tem algo a mais que eu esqueci de falar no outro vídeo que eu estava fazendo, né? Sobre velhice, sobre morte de velhice, sobre Cristo, né? Então o negócio é o seguinte, né? Isso daí, se bobear, acho que qualquer médico vai te falar a mesma coisa que eu vou te falar agora. Acho que geralmente uma pessoa que tem uma morte de velhice, né? Uma pessoa assim comum, né? Geralmente, obviamente, que é muito boa a alimentação, né? A pessoa se alimentar certo, nutriente, proteína, é... Pera aí, o caminhão de gás vai passar aqui. Enfim, então, proteína, vitamina, minérios, cálcio, né? Todas as coisas certinho, né? Para prolongar o dia de vida dela. Obviamente que muito mais de uma maneira natural também, né? E obviamente a pessoa sendo uma boa pessoa, né? Primeiramente pelo próprio experimento aí que eu falei, né? Do arroz. As crianças falando coisas boas do arroz e coisa ruim. Então, tipo assim, o que a pessoa atrai para você, eu acho que isso daí se bobear até um ateu, né? Um ateu, um agnóstico, um deísta vai concordar com isso, né? Acho que se bobear até as pessoas que não acreditam em Deus, né? Infelizmente, essas pessoas que não acreditam em Deus, eu acho que elas vão concordar com isso, né? Elas vão pegar até base científica para comprovar isso, né? E obviamente, assim que nós temos, né? Nós cristãos temos para com isso também, né? De ver que Deus abençoa a vida das pessoas que tentam andar no caminho correto, nas coisas corretas. E obviamente que tem uma base moral e familiar muito maior nisso daí, né? Você tá numa família bem estruturada, alicerçada, uma família que prega cristianismo, que tenta viver no cristianismo, isso pode fazer com que a vida da pessoa também seja prolongada, né? Peraí, gente, deixa eu ver esse caminhão de gás aqui, se ele vai demorar para passar, porque eu acho que infelizmente tá atrapalhando aqui o áudio, né? Peraí. A ruim é que esse caminhão aí do gás está estacionado numas casas aqui próximo na redondeza, né? Aí acaba atrapalhando o áudio, né? Deixa eu ver se... Eu vi que o cara ia subir no caminhão e ia embora, né? Não sei se ele já foi. Enfim, vai, o que eu faço? Eu espero um pouco esse caminhão do gás passar. Acho que é o jeito, né? Pera aí, só um instante. Vai, gente, desculpa, não tem o que eu posso fazer, né? Eu não posso tirar o cara do gás aqui à força e nem seria o correto, né? Ele tá trabalhando, né? Ele não tá... Não é funk, não é moto barulhento, não é uma coisa inútil, né? Então também não posso encrencar por causa disso, né? Enfim, então vamos lá. Aí, graças a Deus aí foi embora, né? Acho que agora dá pra mim continuar aí no raciocínio. Então, gente, tudo isso daí que eu falei pra vocês contribui, né? Tipo, a pessoa ter sido uma boa pessoa enquanto viva, né? Fazer tudo corretamente, tratar bem as pessoas, ser bom, ser honesto com as pessoas, ter uma família alicerçada, ter uma boa alimentação, né? Então, tudo isso conta muito, né? A vida com Deus, espiritualidade, né? Igual eu falei pra vocês, tem alguns lugares do mundo, assim, conservadores, isolados, né? Que as pessoas também têm boa alimentação, não vivem problemas, né? Então essas pessoas às vezes acabam chegando aos 100 anos, cento e poucos anos, né? Acho que os Hanzas no Paquistão é assim, né? Outros, aqui no Brasil também algumas tribos tupis, indígenas, né? E a pessoa também está alicerçada a uma religião, uma espiritualidade, né? Então isso prolonga o tempo de vida da pessoa, né? Pera aí, deixa eu beber uma água, já continua. E obviamente que Cristo, né, tinha todos esses requisitos e muito mais, né? Porque Cristo era perfeito, Cristo nunca pecou, né? Então, assim, humanamente falando, né, que Jesus era o verbo, se fez carne, né, virou humano, conviveu com nós. Então aí, obviamente que mais ainda motivos para ele receber naturalmente essa bênção, né, de prolongamento de vida, uma vida duradoura, né, uma vida longeva, né, acho que essa seria a palavra correta, né, longevo, né, algum negocinho, esqueci o nome, desculpa aí, né, a minha imprecisão na palavra. Obviamente que esses itens estavam completamente muito bem requisitados, muito bem preenchidos, né, tudo certinho, ok. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, tanto nesse vídeo que eu acabei de fazer hoje, né? Quanto o vídeo que eu fiz ontem de 13 minutos, infelizmente excluiu, né?
excluiu aí da minha galeria. Eu também não tenho culpa, né? O YouTube ele me obriga a postar 10 vídeos por dia. 10 vídeos por dia e nada menos do que 10, né? Infelizmente o YouTube me sacaneia nisso, né? Enfim. Então, tanto nesse vídeo que eu fiz hoje, né, de 19 minutos, quanto outro vídeo aí de 13, uma coisa que eu esqueci de mencionar. A Bíblia fala do simbolismo, né, do cordeiro ser sacrificado, um cordeiro sem mácula. E aí Jesus, vamos dizer assim, vem para essa questão desse simbolismo, né, que Jesus é o cordeiro perfeito, né, o cordeiro da paz e não sei o quê. E ele teve que se sacrificar pela humanidade. Esse foi o plano de salvação que Deus deu para a humanidade, né, para a salvação da humanidade, a remissão dos pecados da humanidade. Então precisava da expiação de sangue, que também faz, né, com que aconteça isso, né, a crucificação de Cristo. Então isso daí também é óbvio, né. Então acho que é muito mais por um caráter, né, de dizer que tipo assim, Deus não facilitou a barra de Jesus, né, Deus permitiu que Jesus passasse pelo mal, pelo sofrimento dele no Getsemane, em outros lugares, né, para muito mais ser um exemplo, tipo, ó, Jesus sofreu bastante, né, sofreu mais do que muita gente, né, então isso daí ser um farol, né, uma luz pra gente também não se desesperar, não ficar sei lá, muito atordoado, depressivo, no nosso sofrimento, nas nossas provações, né? E óbvio que acontece muita coisa ruim, né? A gente vive num mundo repleto de maldade, cheio de maldade, né? Então óbvio que muitas coisas injustas acabam acontecendo com pessoas inocentes, né? Mas também para ser um farol, né? Pra gente ver isso e também conseguir uma força, né? Conseguir uma força de vontade, fortalecer a fé. Então tudo isso daí também é fato, né? Do que acontece aí com relação a Jesus, né? E tipo assim, e Jesus Deus não ter tido esse favoritismo, né? De ter afastado o cálice de Jesus, né? Então esse é o momento e obviamente que tem essa representação desse simbolismo, né? De Jesus Cristo ser o Cordeiro perfeito e ter se sacrificado, e com isso a gente ter conseguido a nossa expiação e remissão dos pecados, né? Isso daí é fato, né? Agora pera, deixa eu beber uma água. Vou beber água aí de novo. Então isso eu acho que eu não deixei muito bem claro, né? Tanto nesse meu vídeo de 19 minutos, quanto meu outro vídeo é de 13, né? Mas, né, desculpa aí por essa impressão, mas agora tô deixando claro. Agora mesmo assim, gente, é tudo isso daí explicado, né? Muito bem explicado, amplamente explicado. Mas se mesmo assim eu faço, não sei, né? Vamos dizer assim, a vida de Jesus seria recolhida por Deus. Quando Jesus completasse 99 anos, ele teria essa ceifação de vida de velhice, né? A ceifação de vida de velhice, que acontece, né, com todo o corpo humano, que acaba indo dessa para outra de velhice, né? Tipo assim, o corpo tá programado, o corpo sabe, né? Tipo, daquele dia em diante a gente não vai passar, né? Então, tipo assim, o corpo já tá programado, né? Entre aspas, o corpo ele sabe que ele vai ser ceifado tal dia porque da velhice. Tipo assim, o corpo, gente, tá? Não é o ser humano, né? O ser humano, ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Assim, o ser humano não sabe ver o futuro, né? Mas essa proteção natural que Deus deixou no corpo do ser humano, né? Do ser humano ou de qualquer outro ser vivo, é pro ser humano não sentir dor, né? Deus é tão bom, generoso, que também tem isso, né? Penso o ser humano não agonizar de dor, né? Não sofrer de dor na hora da ceifação da vida dele, né? Então o organismo do ser humano sabe, né? O dia que, né, tá bem destinado a ele ser ceifado pela velhice dele, né? Em decorrência da velhice dele, né? Enfim. Mas se até nisso, né, se Jesus fosse ceifado, né, de maneira de velhice, né, Deus falasse, vou recolher Jesus, porque Jesus já está com 99 anos, e bom, e sei lá, vamos dizer assim, entre 1000 aspas, é o normal de todo ser humano, de todo ser vivo, né, é a velhice, né, nascer, crescer, se desenvolver, né, seria muito bom que a pessoa procriasse, né, se reproduzisse e depois fosse ceifado, né. E voltando também essa tônica, né? O salário do pecado é a morte, né? Como Cristo não pecou, então, né? Ele não teria a ceifação. Mas enfim, vamos ainda supor, 99 anos, tá certo? Não sei o que. Será que seria mas tão assim,
talvez muito diferente do normal. Acho que talvez não, gente, vocês entenderam? Justamente por isso que eu falei para vocês, tem, né, ceifações de vida de velhice que a pessoa acaba sangrando, né, sangra o nariz, sangra a orelha, sangra outros lugares, né, os outros furos, justamente porque é um processo natural, né, mas eu acho que por esse ato simbólico, né, de Jesus ser representado no Cordeiro Divino, sem mácula, sem pecado, sem nada, né, para remissão e expiação dos pecados da humanidade inteira, né, e, bom, eu acho que também muito mais para mostrar isso, não teve favoritismo, né? A barra dele não foi aliviada, né? Então, se nem a barra de Jesus, que era santo, foi aliviada, é mais um motivo ainda para a gente ter força de vontade e não ceder às tentações do inimigo, né? Então, muito mais por isso do que realmente uma questão de sacrifício, né? Porque a ceifação de uma vida é ruim de todos os modos, né? Não tem essa, né? Óbvio que, igual eu tô falando para vocês, uma ceifação de vida de velhice, né? É muito mais digna, né? Muito menos dolorida do que as outras que não são esses moldes, né? Mas de qualquer forma é ruim, né? Agora, obviamente, né, eu não quero entrar para um relativismo que geralmente os esquerdistas e os marxistas têm, de que, sei lá, né, tudo entre aspas é válido, né? Óbvio que, sei lá, se uma pessoa é igual o cara, o Tico Santa Cruz lá com o Carioca que teve essa discussão, né? Com a relação da Dilma ter quebrado a nossa economia, que isso daí foi hediondo, né? Então é por aí, né? Mas enfim, bom, gente, então também ressaltando essa questão, se vocês querem muito saber, né, sobre sacrifício de animais no Novo Testamento, não sei o que, vão lá pro canal do Teologia Ilustrada, né? Essa daí foi minha única discordância dele, né? Nessa questão, né? Eu acho que enfim, né? Então só essa questão aí de ceifação de vida, de sacrifício que eu discordei um pouco, né? Mas enfim, então fiquem todos aí na santa paz de Deus. Esse eu acho que é o último vídeo que eu vou postar hoje, né? Eu acho que eu não vou postar mais nenhum vídeo, né? Tipo, público, e é isso aí. Então fiquem todos aí na santa paz de Deus.